Pintou um probleminha na negociação entre São Paulo e Marcelo Rian. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também do Palmeiras. Por uma incrível coincidência, o Verdão está no 0 a 0 entre compras e vendas com números astronômicos. Bora falar também sobre o Corinthians dia D em relação ao transfer ban. Para completar, presidente do Flamengo dando esperança sobre mais reforços. Tem novidade importante sobre Gerson, informação exclusiva sobre o meio-campista do Zenit. Preciso contar também sobre o Cruzeiro, demissão de Cuca no Galo, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e lembrar que você precisa fazer parte do meu grupo do Telegram, absolutamente gratuito por lá. Vou dar várias dicas para você fazer a sua melhor fezinha. Já tem, inclusive, para jogos dessa sexta-feira. Clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o Telegram e a partir daí, assim que passar a me seguir, começa a receber as notificações e os avisos para ter mais sorte na hora H, beleza? Bora começar o vídeo com informação do Vasco. O Cruz Maltino desistiu da contratação do zagueiro Nathan Silva. O atleta que esteve perto de virar reforço vascaíno não chegou a um acerto. O grande problema foi com o Pumas. O Nathan Silva havia aceitado a ideia, gostou, se animou com a possibilidade de jogar ao lado de Fernando Diniz, mas a última oferta feita pelo Vasco de 5 milhões e 200 mil dólares, quase 28 milhões de reais, foi recusada. Existia uma intransigência, um probleminha entre Vasco e Pumas em relação à forma do pagamento. O Pumas queria um pagamento maior da primeira parcela e o Vasco não conseguiu alcançar essas cifras. Para piorar, também havia a necessidade de o Atlético Mineiro, que é dono de 20%, ceder 10% para a equipe mexicana sem acordo e com dois reforços já praticamente assegurados. Um garantido, o Robert Renan, e outro bem próximo, o Carlos Cuesta. O Vasco acabou desistindo dessa operação. O Robert Renan, inclusive, já foi anunciado e apresentado. O Carlos Cuesta é esperado no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos. Zagueiro colombiano de 27 anos de idade, que joga na seleção do seu país e pertence ao Galatasaray. Ele chega por empréstimo de 1 ano e meio. Quero falar agora sobre Cuca, demitido pelo Galo. O anúncio aconteceu nessa sexta-feira. Conversei pela manhã, por volta de 8h30 da manhã com o Cuca por telefone. O Cuca disse que ainda estava no hospital, aguardando para ter alta depois de passar por uma cirurgia no ombro. Nesse contato telefônico, o Cuca me assegurou que não pediria demissão em hipótese alguma e também descartou essa história de que ele teria colocado o cargo à disposição. Separar a declaração dele, abre aspas, não coloquei meu cargo à disposição em momento algum. Disse inclusive para os jogadores no vestiário que vou com eles até o fim, mas a decisão da diretoria, especialmente depois da derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro dentro de casa, foi de dispensar o treinador, multa de 3 milhões de reais. A partir de agora o Galo se sente à vontade para avançar na busca por um treinador. Hoje as maiores possibilidades são Pedro Caixinha e Jorge Sampaoli. Ambos, inclusive, já deixaram claro a vontade de treinar o Atlético, que pode ser um fator facilitador. Ramon Dias e Luiz Ubeldia também são alternativas. O nome do Carlos Carvalhal está praticamente descartado, porque a ideia do Atlético é contar com alguém que conheça o mercado brasileiro para diminuir a dificuldade em relação à adaptação. A tendência é que para o jogo contra o Vitória, o comando seja de alguém da casa, não há tempo hábil para que alguém seja contratado, dê treinos, enfim. O novo comandante atleticano vai ter a pausa por conta da data FIFA para colocar seus estilos de jogo e começar a treinar o Atlético. Vale a lembrança de que o Galo disputa a fase, está na Sul-Americana e também joga a partida de volta contra o Cruzeiro depois de derrota por 2 a 0 dentro de casa. Hora de falar sobre a Raposa. Com uma novidade importante, o Cruzeiro alcançou seu recorde de sócios torcedores. Vi na manhã dessa sexta-feira que já são 90.590 sócios torcedores. Um acréscimo de 7.500 sócios somente nesse mês. Eram 79 mil em janeiro. O Cruzeiro vem num escalonamento de crescimento, chegou a bater 85 mil sócios torcedores durante o primeiro semestre, especialmente pela empolgação de reforços como o do Gabigol. Houve uma pequena perda, mas esse número foi recuperado, especialmente por conta dos resultados no Campeonato Brasileiro. E a curiosidade vem agora, enquanto dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno batia na tecla da necessidade de o Cruzeiro chegar a 100 mil sócios torcedores, era o grande objetivo dele. Ele passou longe dessa meta, que deve ser alcançada muito em breve por Pedro Lourenço, o novo dono da SAF.
Cruzeiro que hoje tem o 6º maior programa de sócios torcedores do país. Primeira colocação para o Palmeiras, 184 mil. Segundo lugar para o Internacional, 150 mil. Terceiro lugar para o Atlético Mineiro, 114 mil. O Grêmio aparece em quarto com 104 mil. O Flamengo é o quinto com 100 mil. O Cruzeiro é o sexto com 90 mil sócios torcedores. Bora de informação exclusiva. Quero contar que Gerson está ameaçado no Zenit. Aí você deve estar pensando, pô, agora o Nicola ficou maluco. O cara acabou de ser contratado por 25 milhões de euros. Pois é, mas a primeira avaliação do Zenit não é boa em relação ao desempenho do Gerson. Estava conversando com um brasileiro que faz uma série de negócios com o Zenit, inclusive tem jogadores por lá, e ele estava me contando, eu tinha perguntado sobre o futuro do Wendel, volante que quase veio para o futebol brasileiro. O Zenit chegou a colocá-lo à venda, o problema é que Palmeiras e Flamengo não tiveram os 20 milhões de euros para contratá-lo. O negócio com o Botafogo também caiu por conta da falta de pagamento. Perguntei se o Wendel ainda estava à venda, a pessoa disse não. O Wendel voltou muito bem para a pré-temporada, virou titular absoluto e peça fundamental. E na avaliação dos dirigentes do Zenit, hoje o Wendel é mais importante do que o Gerson. E para provar isso que eu ouvi, vale a lembrança de que na última partida contra o Dinamo Mashak-Rabala, o Wendel foi titular absoluto e o Gerson entrou faltando apenas 4 minutos. A avaliação do pessoal do Zenit é de que o Gerson tem uma intensidade inferior àquela necessária para jogar no Campeonato Russo. Confesso que fiquei bem surpreso, porque o Gerson deitou e rolou com a camisa do Flamengo e também até como jogador da seleção brasileira. O grande ponto é quem vai ter capacidade de fazer esse investimento de 25 milhões de euros para tirar o Zenit da Rússia. O pessoal do Zenit não costuma ter muita paciência. O Yuri Alberto é uma prova disso. Foi comprado do Internacional, não deu certo por lá e acabou negociado com o Corinthians poucos meses depois. Só para completar, surgiu mais uma informação relacionada à busca do Zenit por um meio-campista. O John, que já foi do Palmeiras e hoje pertence ao Red Bull Bragantino, é o mais novo alvo da equipe russa. Bora falar agora sobre o Flamengo. O presidente BAP deu esperanças ao torcedor rubro-negro. Ele participou na manhã dessa sexta-feira de um encontro com representantes da Prefeitura do Rio, em que ele assinou o compromisso sobre o projeto no gasômetro para a construção do estádio. O Flamengo vai permanecer com o terreno e segue com estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto. No final desse encontro, o BAP gravou um vídeo que já viralizou nas redes sociais na manhã dessa sexta-feira, em que ele diz, abre aspas, nação, vamos por mais, porque a janela ainda não acabou. Imagina-se que ele estivesse se referindo à janela de transferências que fecha na próxima terça-feira. A pergunta é a quem BAP se referia. Será que é um centroavante, um meio-campista, um goleiro? Só para lembrar as últimas negociações, a única que não teve um desfecho foi a de Marcos Leonardo, que mais recentemente surgiu como alvo do Flamengo. Ele está fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita pelo Al Hilal. Tati Castellanos e Lucas Beltrán não foram liberados por seus clubes. Paquetá é um velho sonho do Flamengo, mas a negociação é extremamente cara. O West Ham pede algo na casa dos 50 milhões de libras. Só para completar em relação ao Flamengo, contar que o Bruno Henrique desistiu do recurso no STF, Superior Tribunal de Justiça, em que ele tentava a anulação por conta da investigação que sofre contra ele. Quero falar agora sobre o Corinthians, dia D para o transfer ban. O Corinthians tem feito uma série de movimentos na tentativa de convencer o Santos Laguna a aceitar uma proposta de pagamento de um valor alto à vista e o restante parcelado à dívida de 41 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Enquanto não resolver essa questão, o Corinthians está impedido de inscrever atletas. E é aqui que vem a novidade. Conversei com uma pessoa bem próxima ao presidente Osmar Stabile e ela falou que para que o Corinthians consiga inscrever atletas a tempo, seria ideal que o transfer ban caísse nessa sexta-feira, ou que pelo menos o Corinthians tivesse a palavra do Santos Laguna de que vai retirar esse pedido e essa ação na FIFA. Caso contrário, se deixar para segunda-feira essa negociação, a tendência é que o Timão não tenha tempo hábil para registrar novos atletas. A janela se encerra na terça-feira. O Corinthians trabalha em 4 frentes na busca por 4 jogadores. No atacante, pelo menos um ponta, mais um zagueiro e mais um lateral direito. As negociações só vão adiante se o Corinthians tiver pelo menos um aceno em relação ao Santos Laguna, e há a preocupação de falta de tempo caso essa solução não seja encontrada nessa sexta-feira. Também por isso o Corinthians procurou a FIFA para tentar intermediar um acordo com o Santos Laguna.
A ideia é mostrar para a FIFA que o Corinthians, sob nova administração, está tendo todo o cuidado do mundo e a responsabilidade para fazer essa quitação. A última das ofertas prevê o pagamento de 70% dos 41 milhões de reais à vista, mas ainda assim o Santos Laguna resiste a essa ideia. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Você acha que o Verdão gastou mais comprando ou garantindo dinheiro com vendas de atletas no ano? Acertou quem respondeu que o Verdão está no 0-0. Por uma incrível coincidência, a soma das compras de atletas custou 703 milhões de reais. E com os dois últimos negócios que estão sendo desenhados, o Palmeiras vai chegar aos mesmos 703 milhões de reais com vendas de jogadores. Só para lembrar, já havia contado para vocês, esses 703 milhões em compras já incluem a aquisição de Andrés Pereira, que vai ser anunciado a qualquer momento. São 12 reforços na temporada, 11 tiveram algum custo, a única exceção, o Bruno Fux, que chegou numa troca por empréstimo junto ao Atlético Mineiro. Em relação às vendas, importante contar que são 703 milhões de reais em vendas apenas com as partes do Palmeiras. Por exemplo, o Verdão vende um atleta, mas tem 70% dos direitos econômicos. Nessa lista e valores que eu vou passar a partir de agora, não está computado o valor total do negócio, e sim a parte que entra por Verdão. Vai ficar mais fácil de entender a partir de agora. Vitor Reis, negócio de 217 milhões de reais para o Palmeiras, pelos 90% a que o clube tinha direito. O Verdão ficou com 135 milhões e 800 mil reais pelo Richard Rios, mais 161 milhões de reais pelo Estevão, uma parte já havia caído no ano passado. Vanderlan garantiu 28 milhões e 400 mil reais ao Palmeiras. Gabriel Vareta assegurou 20 milhões de reais. Negócio pelo Rony, 19 milhões e 400 mil reais. Zé Rafael garantiu 15 milhões e meio de reais. O Fabinho, negociado com o Red Bull Bragantino, por 15 milhões de reais. Felipe Jack assegurou 12 milhões e 600 mil. Gustavo Mancha, que acaba de se mudar para o Olympiacos, vai valer ao Palmeiras 8 milhões e 400 mil. Pedro Felipe, mais 4 milhões e 400 mil. O Thales, que vai se mudar para o futebol do exterior, vai valer 37 milhões e 900 mil para o Palmeiras. E o Kevin, esse negócio está sendo finalizado nas próximas horas. Ele está de mudança para o Fulham e deve garantir mais 27 milhões e 700 mil. Você soma tudo e chega a 703 milhões de reais, fazendo com que o Palmeiras fique no 0-0 entre compras e vendas, recorde no valor de compras na história do Palmeiras, recorde no valor de vendas da história alviverde. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o São Paulo. Negociação com o Marcelo Rian corre o risco de não acontecer. O centroavante de 23 anos de idade já aceitou a proposta tricolor, mas o FC Tóquio, time para onde ele está emprestado até dezembro, reluta com a ideia de liberá-lo, sob a alegação de que o Marcelo Rian exerce um papel importante. Falta só essa questão com o FC Tóquio para que o negócio seja fechado. O Sagan Tosu, que é dono dos direitos econômicos, também time japonês, concordou com o empréstimo com o São Paulo. A avaliação é que o tricolor pode dar mais visibilidade ao atleta, assegurando uma venda num futuro não tão distante. Mas, se não houver acordo com o FC Tóquio, a negociação deve cair. O Marcelo Rian entrou em contato com dirigentes do clube para onde ele está emprestado, na tentativa de convencer esse clube a liberá-lo. A negociação, repito, não está fechada, não está encerrada. Ainda existe a expectativa, mas surgiu esse imprevisto. A percepção do São Paulo é de que o FC Tóquio quer dinheiro para liberar o atleta de forma antecipada, e tudo que o São Paulo não gostaria é de ter de colocar a mão no bolso, até por conta de toda a dificuldade financeira. Diante de pouco tempo até o fim da janela, na próxima terça-feira, e a escassez de boas opções, o presidente Júlio Casares está numa baita sinuca de bico. Se você fosse dirigente tricolor, o que faria? Já usa o espaço para comentar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!